O corretor de imóveis Regis Feitosa Mota morreu neste domingo, Dia dos Pais, no Ceará. A informação foi divulgada por Rogério Feitosa, irmão do empresário. A história de Regis ficou conhecida por ele ter perdido os 3 filhos para o câncer em um intervalo de apenas 4 anos. Beatriz faleceu em 2018, aos 10 anos, Pedro em 2020, aos 22 anos, e Ana Carolina em 2022, aos 25 anos. O pai era portador da síndrome Li-Fraumeni, uma alteração genética que aumentava a probabilidade em até 90% de ele desenvolver câncer. A condição genética foi passada para os 3 filhos. Regis estava internado, passando por exames e aguardando um transplante de medula óssea. O deputado e economista Javier Milei, líder da Frente A Liberdade Avança, foi o candidato mais votado nas eleições primárias abertas realizadas neste domingo na Argentina. O pleito irá definir os candidatos ao cargo de presidente do país na eleição a ser realizada no próximo dia 22 de outubro. Javier teve mais de 30% de votos. Na última quinta-feira, Bolsonaro enviou um vídeo a Milei manifestando apoio à sua candidatura e apontando semelhanças de valores entre eles. A outra frente de oposição ao atual governo do presidente Alberto Fernandes foi a segunda mais votada nacionalmente, a Juntos pela Mudança, com cerca de 28% dos votos. O advogado criminalista Frederico Wassef, um dos alvos da Operação Lucas 12.2 da Polícia Federal na última sexta-feira, disse estar sendo vítima de uma campanha de fake news e mentiras de todos os tipos. A Polícia Federal aponta o profissional como um dos envolvidos no suposto esquema de venda de joias e presentes de alto valor recebidos durante agendas oficiais. De acordo com a corporação, o Wassef teria recomprado um relógio da marca Rolex para entregá-lo ao Tribunal de Contas da União. O objeto teria as mesmas características do relógio que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou de presente durante uma agenda nos Emirados Árabes e que posteriormente Mauro Cid teria vendido. Em reportagem exibida pelo Fantástico na TV Globo neste domingo, a atriz Larissa Manoela disse que seus pais, Gilberto e Silvana dos Santos, eram donos de 98% da primeira empresa criada para gerir a carreira dela e que ela controlava apenas 2%. A informação contradiz um dado repassado pelos próprios pais a ela, no qual eles diziam que as cotas eram iguais, 33% para cada. A atriz afirmou que a busca por informações a respeito de seu patrimônio começou após ela atingir a maioridade, mas se intensificou no último ano após ela não ter ideia de quanto ganhava e de quantos bens tinha. Após tentar algumas negociações, Larissa rompeu a sociedade e decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais que deixou para os pais. A defesa de Gilberto e Silvana Elias dos Santos, pais da atriz, disse em nota que a artista falta com a verdade. O jogador Neymar entrou em um acordo com o Al Hilal da Arábia Saudita e firmou um contrato de 2 anos. As informações foram reveladas pelo jornal francês L'Équipe. Durante esses 24 meses em que estiver defendendo o time saudita, Neymar receberá 160 milhões de euros, aproximadamente 860 milhões de reais. A saída do atleta do Paris Saint-Germain já era esperada, pois Luiz Campos e Luiz Henrique, respectivamente, diretor e treinador do PSG, já tinham informado ao jogador que o time não contaria com ele na temporada. Esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, a advogada Valesca Martins, trabalha em pelo menos 14 ações que tramitam na corte. Por lei, o magistrado está proibido de decidir em processos em que sua mulher atue. Entretanto, o tribunal pode anular essa regra em julgamento retomado na última sexta-feira e que vai até o dia 21. Caso 6 dos 11 ministros votem para derrubar a regra, eles poderão julgar casos em que cônjuge, companheiro ou parente em até 3º grau trabalhem como advogados.
De acordo com o Gazeta do Povo, em meio aos processos estão ações que envolvem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a Rede Globo e o ex-senador Deltan Dallagnol. Além de Zanin, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes têm esposas que atuam como advogadas. O paulista Pedro Abramovay foi escolhido para assumir o cargo de vice-presidente de programas da Open Society Foundation, entidade fundada pelo bilionário George Soros. No início do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República, Abramovay desembarcou em Brasília e aos 23 anos de idade passou a ser assessor jurídico da liderança do governo no Senado. A Open Society aplicou centenas de bilhões de reais no Brasil nos últimos anos, direcionando boa parte dessa verba para projetos com pautas como a liberação das drogas, o abrandamento das penas a criminosos, a legalização do aborto e a promoção da agenda LGBTQIA+. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu às críticas feitas pelo ator Mark Ruffalo. O intérprete do personagem Hulk lamentou a ausência de metas concretas na Declaração de Belém, aprovada na última semana durante a Cúpula da Amazônia. Lula disse ao artista que os compromissos estabelecidos no fórum são, abre aspas, o ponto de partida para a construção de um consenso em torno da proteção da Amazônia, fecha aspas. A Declaração de Belém é um protocolo de metas assinado por países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O documento não colocou o desmatamento zero como meta, nem elencou o fim da exploração do petróleo na região como horizonte. Os pontos geraram críticas do ator e também de ambientalistas. Sidney Sampaio deu detalhes inéditos sobre o dia em que pulou do primeiro andar de um hotel no Rio de Janeiro. Em entrevista ao Domingo Espetacular da Record, o ator negou estar com depressão, apesar de já ter tratado a doença há alguns anos. Ele atribuiu o episódio a uma automedicação de remédios para dormir, que tomou sem prescrição médica. Ao se jogar, Sidney Sampaio teve fraturas na coluna, no dedo e nos 2 calcanhares. Atualmente, ele passa por um tratamento, não faz uso de celular e recebe poucas visitas. MC Kátia, que morreu neste domingo, foi velada nesta segunda-feira no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. O primeiro a chegar no local, muito abatido, foi o viúvo da artista, Leandro, conhecido como DJ LD. Michele Marques, filha da cantora, também esteve no velório. Ela vestiu um casaco em homenagem à mãe. MC Kátia morreu aos 47 anos de idade após sofrer complicações em uma cirurgia para a retirada de um mioma que gerou trombose, amputação da perna e uma pneumonia. A cantora estava internada há 49 dias.